Vamos falar um pouquinho agora sobre esse formato ARF, né, que é o formato de arquivo que a gente acabou de visualizar por meio dessa interface gráfica da biblioteca Weka. E a gente tem vários exemplares desse formato lá na pasta data. Tá? Então, para quem chegou depois, essa pasta data está disponível dentro desse zip. Ó, eu descompactei o zip, ele gerou essa pastinha aqui. Dentro dessa pasta eu tenho uma subpasta data. E nessa subpasta data a gente tem esses vários exemplares de arquivos no formato ARF. Eu pedi para que vocês abrissem o arquivo iris.arf, né? E a gente abriu na interface gráfica esse arquivo aqui. Eu vou fazer uma cópia dele só para não alterar o original. Então vou dar um Ctrl C nesse arquivo. Vou voltar aqui para a raiz da semana 7 e vou colar ele aqui. E agora eu vou usar o Code para explorar melhor esse arquivo. Ó, vou abrir a semana 7. Não salvar esse arquivo. Tá? E agora eu vou abrir o arquivo iris.arf. Nesse arquivo, todas essas linhas que aparecem com porcentagem são comentários, tá? Então o conteúdo do arquivo começa mesmo a partir dessa linha. E é um formato bem simples, tá, pessoal? É até mais fácil que o HTML. Ele usa marcações, e aí ele tem marcações específicas aqui, no caso são só 3 marcações: @relation, @attribute e @data. O que é que seriam essas marcações? Nome da relação, nome e tipo dos atributos e os dados. A gente pode comparar o conteúdo desse arquivo ARF com o conteúdo de uma tabela. Então, o @relation seria equivalente ao nome da tabela. O @attribute é como equivalente à definição do nome e tipo da coluna da tabela. E aí o @data seriam os dados propriamente dessa tabela, tá? Então, @relation identifica o conjunto de dados. Não precisa necessariamente o nome da relação ser o mesmo nome do arquivo, tá? Talvez uma boa prática. Então a gente coloca aqui o nome da relação, equivalente ao nome da tabela. Para cada coluna que a tabela ou a relação precisaria ter, a gente usa um @attribute. Existem aqui os tipos de dados, aqui são todos numéricos, do tipo real, né? Então são valores que têm aí uma casa decimal. E o atributo nominal aqui é especificado dessa forma. Os possíveis nomes que esse atributo class pode receber deve ser especificado dessa maneira, tá? Então é um atributo que tem um conjunto limitado de possíveis valores. E aí, nessa parte do @data, se tiver algum valor diferente do que foi declarado nesse par de chaves, deve dar inconsistência na base. Mas é um formato bem simples. Como vocês podem observar aqui, é até mais fácil do que compreender HTML, né? Então, aqui identificando o nome e tipo dos atributos, e aqui são os dados dessa base. Então, uma maneira diferente de representar em relação àquela maneira que eu apresentei na aula passada. A gente representou a base de dados como se fosse uma matriz lá no Java, e aqui ele está representando essa base de dados dessa maneira.